Filhos meus, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro, mais uma aulinha. Hoje nós vamos falar sobre a Era Napoleônica, período da história da França e da Revolução que vai de 1799 a 1815, momento em que a França foi governada pelo filho mais notório da Revolução Francesa, o general Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte apareceu na história da França num momento de grande caos. Como assim, Morris? A França estava dividida internamente em várias facções, que nós também podemos chamar de partidos políticos, girondinos, jacobinos, planistas, que disputavam internamente o controle da república recém-implantada. Externamente, ela estava envolvida num punhado de guerras. Praticamente todas as monarquias absolutistas europeias, mais a Inglaterra, haviam decretado guerra à França revolucionária. É nesse contexto de lutas internas e ameaças externas que aparece esse jovem Napoleão com o propósito de estabelecer a ordem interna e projetar a França como a grande potência do seu tempo. Quando Napoleão toma o poder, ele o faz por meio de um golpe militar que ficou conhecido como o Golpe de 18 Brumário. Esse golpe teve o apoio do exército e da alta burguesia francesa, que sonhava, depois de 10 anos de revolução, com uma certa estabilidade política, com uma certa tranquilidade militar, que permitissem a recuperação econômica do país. Quando Napoleão toma o poder, ele tem em mente 4 grandes objetivos. Objetivos que são esses. Primeiro, pacificar a França internamente, pondo fim àquelas lutas internas, principalmente entre as duas mais importantes facções políticas, os girondinos e os jacobinos. Segundo, livrar a França da ameaça representada pelas potências absolutistas europeias, que nunca viram com bons olhos a revolução, que sempre tiveram medo que as ideias revolucionárias francesas propagassem pelo continente europeu, ameaçando os interesses das casas reais europeias. Por outro lado, ele também propunha projetar a França como a maior potência econômica do seu tempo, conquistando mercados que outrora estavam sob o controle dos ingleses dentro do continente europeu. E por fim, também era propósito de Napoleão, era um dos seus objetivos, levar as conquistas revolucionárias francesas para todos os demais países do continente europeu. Os historiadores, os pesquisadores, os especialistas nesse assunto, costumam dividir o governo de Napoleão, o período napoleônico ou era napoleônica, em 3 grandes momentos. Quais seriam eles? A primeira fase, o consulado. Isso aqui, na verdade, é uma ditadura bonapartista, uma ditadura militar sob o controle de Napoleão, que vai de 1799, quando foi dado o golpe de 18 Brumário, até 1804, quando Napoleão, com a aprovação de um plebiscito, tá? O povo francês foi na urna e deu a ele o direito de ser aclamado imperador dos franceses. Esse período aqui, ele é marcado pelo restabelecimento da paz interna e externa e pela retomada do crescimento econômico. O segundo momento é o Império, tá? Que marca inclusive o apogeu e a decadência da era napoleônica. Esse momento vai de 1804, com a coroação de Napoleão, pós-plebiscito, como eu disse para vocês, o povo francês deu a ele o aval pelas urnas, pelo voto, de ser aclamado imperador dos franceses até 1814. Esse momento aqui já é marcado pela eclosão de uma série de guerras, que são as conhecidas guerras napoleônicas. Nesse período aqui, Napoleão praticamente não conheceu a paz. Ele viu-se obrigado a fazer seus exércitos marcharem de Lisboa até Moscou, com o intuito do quê? Quais eram os propósitos, tá, das tropas napoleônicas avançarem sobre tantos países europeus? Ele procurava enfraquecer as potências absolutistas, que eram inimigas da França, em especial a Áustria e a Prússia. Tá? Ele procurava também arruinar a economia inglesa, fazendo valer o bloqueio continental, que logo nós vamos falar nele, um dos feitos mais conhecidos de Napoleão, e conquistar mercados para a indústria francesa, que conhecia uma fase de crescimento, uma fase de expansão. Infelizmente,
as guerras napoleônicas, elas cobraram um preço, tá? Tanto financeiro quanto humano, muito maior do que a França poderia pagar. Tá? As guerras, de certa forma, levaram o governo de Napoleão à bancarrota e também acabaram diminuindo muito o prestígio do mesmo junto aos franceses, principalmente depois da desastrosa invasão da Rússia em 1812. Napoleão acabou sendo deposto, exilado para a ilha de Elba, próximo ao litoral da Itália. Foi restaurado na França a monarquia absolutista dos Bourbons. Porém, em 1814 ainda, Napoleão voltaria para a França, tentaria restabelecer o seu governo. Isso aqui ficou conhecido como o governo dos 100 dias. Foi uma tentativa fracassada de restabelecer o Império Bonapartista. Acabou tendo fim com a derrota definitiva de Napoleão, tá, para os ingleses e prussianos na Batalha de Waterloo, lá na Bélgica, em 1815. Logo, logo, a gente volta aqui para falar um pouquinho sobre os feitos de Napoleão. Beijão, moçada. Até lá.